hipsters.tech, o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá, caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse aqui é o hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente vai dar continuidade a um dos assuntos favoritos que temos aqui no Hipsters, que é Machine Learning. Mais especificamente, vamos falar de MLOps, ou para falar bonito, MLOps. Olha só, hein? Parece que as coisas em Machine Learning ficaram tão complicadas que inventaram até isso. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. E para a conversa de hoje, eu estou no Google hoje com o Cristiano Breuel, que olha só, ele tem um título bonito, hein, Cristiano? Strategic Cloud Engineer, tá certo isso? É, esse aí, cara. Eu sou estratégico. Esse é estratégico. Seja lá o que significa, que eu não sei também, mas esse é o título. É um bonito crachá. É. E você falou que deixa no LinkedIn Head de Big Data e Machine Learning no Google, mas você também é Head and Body, porque não tem funcionário, é isso? Porque eu sou o único cara que faz isso aqui no Brasil. Então eu sou o Head and Body de Big Data e Machine Learning no meu time de serviços de cloud no Brasil. Não se preocupa, tem muito CEO de uma empresa que é um colaborador só. Todos somos heads de alguma coisa. Isso aí. Cristiano, obrigado pelo convite e a ideia que você trouxe aí. Eu estudei com o Cristiano quando eu ainda fazia engenharia, antes de largar a engenharia. O Cristiano tomou coragem e terminou, né? Muito bacana. Não sei se foi a melhor ideia, mas eu terminei, cara. Já comecei e terminei. E também tô aqui com o Rogers Cristo, que é cientista de dados no Itaú Unibanco. Como você tá, Rogers? Opa, tudo bem. Prazer fazer parte do podcast. E junto com ele, com o Vinícius Caridá, que é gerente de ciência de dados no Itaú Unibanco também. Tudo bom, Vinícius? Olá, tudo bem? Tamo aí, vamos falar de MLOps. E também tô aqui com a sua co-host preferida, a Roberta Arcoverde. Como você tá, Roberta? Ô, Paulo, tudo tranquilo. Aqui pra aprender com a galera aí o que é MLOps. Pois é, as coisas estão complicando. Eu achava que o Google ia ajudar a Machine Learning a ficar simples, a ter as APIs fáceis, mas agora vocês vêm com mais uma sigla. Vocês não, né? A comunidade, né? Então, qual que eram os problemas da comunidade de Machine Learning acadêmica e prática que tinha do dia a dia que exige algumas práticas e esse MLOps que, pelo nome, eu acho que tem alguma coisa parecida com essas boas práticas do DevOps que todo mundo deveria fazer, que acredito que não seja o papel de uma pessoa específica. Então, o que vocês podem me falar dos problemas do dia a dia que a gente enfrenta com Machine Learning? Eu acho que a gente pode começar com uma analogia bastante ilustrativa, até foi proposta aqui pelo Rogers. A gente usa muito aqui para explicar o que é uma ideia do Ops para Machine Learning, né? Então a analogia que a gente faz é como fazer um pão, né? Como se fosse fazer um pão em casa. Então nós temos o cientista de dados, que a analogia seria o padeiro. Temos os ingredientes e a batedeira, que seria como se fosse os dados e todos os parâmetros que a gente configura. E uma vez que a gente tem a massa, seria a nossa técnica treinada com aqueles dados. A gente nunca sabe se aqueles ingredientes, fermento, o sal e etc. estão na medida correta. Então a gente assa o pão, que seria uma analogia ao treinamento do modelo de Machine Learning, e você tem um pão para ser consumido, né? Você faz vários testes até chegar no pão ideal que você quer. E aqui entra um ponto importante. Primeiro, como que eu reproduzo esse melhor pão que eu consegui. E o segundo também, uma vez que eu tenho um pão pronto, eu posso comer ele em casa, mas eu não consigo distribuir ele. Se eu quiser que ele chegue no supermercado para vários clientes, eu preciso ter um processo muito mais acurado. Então, por exemplo, eu teria que embalar ele, eu teria que ter as informações nutricionais, ter todo um cheque da Anvisa, por exemplo. Então, todo esse fluxo, até eu chegar no pão ideal e poder reproduzir isso de maneira escalável, entregar isso na ponta, é um pouco do fluxo que a gente chama de MLOps. Como que eu faço o gerenciamento desse modelo e garanto sempre a evolução, garanto escalabilidade e assim por diante. E qual que é o exemplo que a gente tem, então, de dados mais simples? O que vocês usam, por exemplo, eu não sei, no risco de crédito, de fraude, que precisa desse tipo de cuidado? Na verdade, isso que o Vini falou é uma preocupação que você vai ter para qualquer modelo de machine learning que você quer colocar em produção, né? Nem depende muito de qual que é o problema que você está resolvendo. É uma coisa que, se você tem um modelo que você só vai rodar na sua máquina, só vai, como ele diz, comer o pão em casa, você não precisa de nada disso. Mas na medida em que você vai colocar isso em produção para servir
continuamente os usuários, você vai ter dados novos que o modelo precisa se adaptar, você vai ter evoluções que você precisa colocar em produção. Tudo isso você precisa ter uma disciplina e ferramentas e todo um procedimento para garantir que você vai ter isso com qualidade e que as coisas não vão se perder ali no meio do caminho, né? Se eu tenho, por exemplo, um recomendador de produtos no e-commerce ou um recomendador de filmes no meu serviço de streaming, se eu treinei tudo, com treino ou não, se eu fiz tudo na minha máquina e deployei aquele modelo treinado, quer saber? Não tô nem aí pros novos filmes se o cara gostou ou não, só quero... Já fiz a minha descoberta aqui e me parece que tá boa pros próximos 3 meses ela ficar no ar, eu não preciso me preocupar, porque o modelo fica lá meio que estático. Se esse fosse o caso, sim. É que na prática, quando você tem um modelo em produção, nunca vai ser isso, né? Os dados sempre estão vivos, você sempre tem, no caso da recomendação, tá tendo filmes novos de todo dia, os usuários começam com buscas diferentes, padrões de uso diferentes, tudo isso todo dia vai mudando, né? Então, se você quer que o seu modelo mantenha a mesma performance em produção que tinha no treinamento, primeiro você tem que monitorar a performance desse modelo em produção, porque uma coisa é você pegou um conjunto de dados de teste, treinou e você tem lá as métricas lá, o meu F1 score tá em 90%, tá ótimo, mas em produção não necessariamente vai ser a mesma coisa, porque a realidade dos dados de produção vai mudando, né? Não só os usuários podem mudando, como pode algum sistema de qual você depende, pode ter mudado sem você saber, você precisa ser alertado disso rapidamente para alterar o seu modelo ou outro sistema se necessário. Toda essa coisa de monitoria que a gente faz com qualquer sistema em produção, você precisa ter uma preocupação específica num modelo de machine learning, porque a diferença é que o modelo de machine learning não é só o código que altera o comportamento, os dados também alteram o comportamento, né? Então você não é que nem um código que você tem um teste unitário que passa ou não passa binário. Todo modelo, você vai ter uma percentagem de precisão, vai ter uma taxa de erro. Você precisa monitorar se essa taxa de erro está aceitável ou não, e ela vai variar muito com os dados em produção. Então, toda essa monitoria você tem que adaptar para a realidade de machine learning, né? Que é um pouco diferente da programação tradicional. Então, que seria algo do tipo, as pessoas estão comprando os meus produtos recomendados, e aí uma dessas práticas seria acompanhar essa taxa para ver se está próxima do que a gente treinou, como que ela está flutuando, se tem algum alerta, e aí as coisas mais avançadas, imagino, seja pra gente, como que a gente faz para realimentar e mudar o modelo o tempo inteiro. Isso, exatamente. E não basta você olhar se, no geral, as pessoas estão comprando, porque pode ser que o seu modelo, na média, está funcionando bem, porque 90% dos seus usuários estão em São Paulo, e para os usuários de São Paulo ele funciona bem, mas para outros estados ele não funciona bem. Se você olhar só o geral, você vai achar que está bem. Então você tem que monitorar também o que a gente chama de slices, né? Fatias. Você quebra por segmentos da sua audiência, dos seus dados que fazem sentido, e vê a performance em cada um desses segmentos. Porque senão você pode estar tendo uma performance péssima em alguns segmentos, mesmo que ela esteja boa no geral, né? Então, isso é uma outra coisa que é importante monitorar de uma forma mais detalhada, conforme você vai tendo um modelo mais produtivo, mais crítico. Ou seja, só para fechar, saber se eu entendi direito essa parte conceitual que a gente estava falando, e eu queria voltar na analogia para isso, quando a gente fala de MLOps, que me parece um termo um pouco mais jovem, né, mais recente, porque o profissional de ML, os processos de machine learning, essa coisa de treinar, de fazer o slide, de criar sistemas de recomendação, isso precede essa nomenclatura de MLOps. Então, em que momento que chega MLOps e para que ele chega, né? Seria, no caso, essa coisa da Anvisa que a gente estava falando, um conjunto de processos e práticas para conferir qualidade, aquela rede ou aquele desenvolvimento de machine learning? Seria mais ou menos isso? É mais ou menos isso, Roberta. Quando a gente está na academia, lá na universidade, a gente não se preocupa muito se o modelo vai escalar ou não, ou se ele atende requisitos legais, no caso de um banco, por exemplo, ou no caso da própria Google. Então, todo esse processo de curadoria daquele modelo e de deploy daquele modelo tem que garantir o sucesso dentro dessas regulações, né? E um outro aspecto importante que diferencia o MLOps da forma como se faz tradicionalmente é a automação. Não basta você fazer todas essas coisas têm que estar automatizadas, porque você pode querer retreinar o seu modelo online, ou mesmo que você
você não retreina online, se você não tiver automatizado, você pode fazer um pouco diferente de uma vez e de outra e vai sair um pouco diferente o pão a cada vez. Então, toda aquela ideia do DevOps de automatizar tudo que for possível, a gente tenta trazer para Machine Learning também. Ah, perfeito. Era isso que eu ia perguntar. Parece mesmo uma coisa bem relacionável à cultura de DevOps e de outros Ops que estão surgindo aí. Exatamente, é daí que vem o nome, certamente a ideia é essa, né? Você pega a cultura de DevOps, aplica para Machine Learning, só que a diferença é que você não pode simplesmente pegar a mesma coisa de um sistema tradicional e aplicar diretamente com o Machine Learning, porque existem características que são diferentes em Machine Learning, e é por isso que começou a se definir, ainda está bem no começo essa definição do que é essa disciplina de MLOps, mas existem algumas coisas que são específicas de Machine Learning que não são aplicáveis em sistemas tradicionais. Então a gente tenta adaptar essas práticas dentro da cultura de DevOps. Podia dar um exemplo de uma das coisas que é específica de Machine Learning, por exemplo, e que requer, né, um processo específico? Por exemplo, o processo de CI/CD, né? Continuous Integration, Continuous Deployment, que é quando você faz check-in do código, você tem um processo automatizado que vai rodar os seus testes unitários, ver se o código está correto, compilar, subir para um servidor, enfim, toda essa esteira do código entre a máquina desenvolvedora até chegar em produção. Quando você está falando de Machine Learning, não é só o código que interfere no resultado final, os dados também interferem. Então você tem que ter uma preocupação de versionar e ter gravados quais foram os dados que você usou para cada modelo que você treinou e deployou, e também os hiperparâmetros que você usou para treinar esse modelo, né? Os hiperparâmetros são aqueles parâmetros que você passa no treinamento do modelo, como se fossem parâmetros de linha de comando que você passa a treinar o modelo, que acabam interferindo no resultado final. Então tudo isso você tem que fazer um tracking que você não tinha essa preocupação num sistema tradicional. O próprio treino do modelo também pode alterar o comportamento quase que em tempo real ali. Então eu tenho que ter um meio de validar que esse treino tende o meu usuário dentro do que eu propus. Então pode ser que com os dados inseridos em tempo real pelo usuário alterem o comportamento de modo que eu prejudique meu usuário. Então eu tenho que ter uma etapa de validação também que garanta esse serviço, né? E hoje em dia vocês conseguem fazer esse processo, esse pipeline de build, integração contínua, delivery contínuo de forma ágil? Porque, nossa, me parece que guardar todo esse estado, guardar o treino e etc. para poder rodar as validações e os checks todos, me parece um processo custoso, que requer bastante processamento. E retreinar com os dados novos. É possível hoje em dia, mas, como eu disse, é uma coisa que está começando. Então, existem ferramentas já, mas elas estão evoluindo. Cada semana que você vai olhar, a ferramenta já evoluiu. E é uma coisa que está evoluindo muito rápido, ainda está sendo definida. Mas já é possível, por exemplo, a gente fez uma prova de conceito aqui com o pessoal do Itaú Unibanco, né? Mais que prova de conceito, né? A gente fez um pipeline desse, usando a nuvem, em que a gente tinha o retreino online a partir do momento em que o código do modelo era feito check-in no Git. A gente tinha um processo de CI/CD que fazia o retreino e fazia o deploy de uma nova versão do modelo em produção. E esse retreino também pode ser disparado pelo front-end da aplicação, porque como os dados podem ser alterados por usuário, você pode disparar um retreino. Existem ferramentas específicas de workflows para fazer esse tipo de coisa com machine learning, que você integra alguns frameworks que vão checar a qualidade do modelo e seguir ou não seguir com os próximos passos dependendo do resultado, né? Então é possível fazer isso hoje em dia, sim. É uma coisa nova, mas já é possível fazer sim. E por curiosidade, pensando assim no mundo ideal, o mundo ideal seria retreinar cada input novo o tempo inteiro, em tempo real? Não necessariamente, né? Porque às vezes, por exemplo, no nosso caso lá no Itaú, a gente tem um sistema, um assistente virtual. Nem sempre eu quero pegar a entrada do usuário e retreinar o modelo, porque ele pode estar falando alguma coisa que não é interessante para os outros usuários. Então eu tenho que ter uma etapa talvez de curadoria no meio, ou uma etapa de validação automática desses dados. Eu concordo, Rogers, mas no mundo ideal, o próprio sistema não deveria... Sim, no mundo ideal sim. Eu também vou na linha do Rogers, acho que você usar o próprio sistema como curadoria é um risco um pouco grande ainda, porque você... Inclusive de ataque, talvez. Inclusive de ataque. Então, hoje são raras as aplicações que usam, e a gente já teve
exemplos de aplicações que tiveram que ser tiradas do ar por aprender, por exemplo, a própria chatbot no Twitter, uma outra empresa que ficou nazista, racista em 24 horas e teve que ser tirado do ar, porque de alguma maneira o algoritmo ele foi criado para aprender que o que o usuário dava de input para ele. Então hoje, pelo menos a gente acredita que a etapa de curadoria ela é essencial. E eu diria que também depende um pouco do modelo, né? Esse caso em que você tem uma interação direta com qualquer usuário do mundo, certamente talvez você tenha que ter um filtro, e esse filtro nunca vai ser perfeito a menos que você tenha uma inteligência geral, artificial geral, né? Que a gente está muito longe de ter ainda. Mas tem aplicações, por exemplo, uma que é bem conhecida e bem divulgada, é o sistema de anúncios do Google, que vai aprendendo conforme novos anúncios vão sendo cadastrados no sistema, ele vai sendo retreinado online. Em tempo real. Em tempo real mesmo. Cada clique impacta. Eu não sei se é cada clique ou se é cada anúncio novo que é cadastrado, mas enfim, é uma coisa... Mas é algo curto. Depende. Depois pode ter casos em que você realmente só precisa retreinar de vez em quando, que os dados mudam um pouco. Então, é aquela resposta padrão que ninguém gosta, mas que é verdade, depende, né? Mas mesmo o Google, eu lembro de um fato engraçado no Translate, que você pode recomendar uma tradução se ele traduziu errado. E aí teve um ataque, se eu não me engano, foi uma brincadeira com um time de futebol. E aí você põe uma frase em inglês, põe pra traduzir e ele fazia uma brincadeira com um time de futebol específico. Porque ele usava uma estatística por trás, mas como tinha muitos usuários apontando o mesmo erro, incorporou aquilo como um erro no sistema, mas na verdade era uma trollagem da internet. Então tem que tomar bastante cuidado. Essa coisa do chatbot que a gente tava falando foi a Tai, né? Que foi exatamente. Da Microsoft, se não me engano, lançada no Twitter. Agora, além dessa validação que em alguns casos tem que ser feita por humanos mesmo, a gente também pode fazer uma validação automática que é fundamental em alguns casos, né? Então a gente tem já ferramentas, frameworks para fazer validação estatística dos dados, que você consegue pegar situações em que, por exemplo, você esperava que um dado viesse com certos valores e algum sistema que fornece aqueles dados mudou e você está pegando outros valores. Se você não tiver essa validação automática, você corre o risco de treinar um modelo que vai esperar uma coisa diferente do que você vai ter e não vai funcionar bem. Então isso também é uma etapa que é importante ter, além da validação manual nesses casos em que você tem dados vindos do mundo lá fora, mesmo que os seus dados venham de sistemas internos, de coisas que teoricamente você confia, é importante ter essa etapa de validação estatística dos dados antes de treinar, né? Começou a vir um desconto de 99% ou começou a vender 100 mil geladeiras por hora e começar a desconfiar disso ele mesmo, é isso? Exatamente. Você, antes de treinar um modelo, você faz alguma avaliação, olha, o desconto eu espero que esteja entre 0% e 50%. Se não, eu vou flaguear, talvez eu não vou treinar com esse exemplo aqui porque é um outlier e vou tirar ou vou flagar para alguém olhar esses dados e antes de treinar, por exemplo. Pensando nessas práticas, né, uma das primeiras que vocês falaram é essa de reproduzir o nosso treino, né, retreinar. E é engraçado, falando isso pode parecer que seria básico, treinei aqui, tá preparado, eu posso colocar no ar. Mas faz de novo porque entrou um dado novo, porque vamos mudar um pouquinho, ou atualizou a versão. Aí a pessoa já se embanana toda pra retreinar. Isso tem acontecido primeiro porque me parece que tem muito perfil de pessoal que trabalha com data science que não vem de background de programação. Então todas essas práticas de teste, de escrever código legível, de não escrever linguição, as pessoas não têm, não é? Eu tenho um colega lá, o professor na universidade lá de Delft, na Holanda, e o Maurício Anishi, e ele falou que ele faz muito teste de engenharia de software, lendo códigos da internet aleatório. Eu não lembro qual era o número da percentagem, tá bem? Mas pegando esses Jupyter Notebooks, 55% estavam quebrados. Então as pessoas mexem. Agora só vou mexer esse trechinho, agora vou mexer ali em cima e reexecutar só aquela parte. Se você for executar tudo de novo do zero, não executa. Exato. Isso é um outro aspecto muito importante de MLOps, né? Você juntar as disciplinas já bem estabelecidas de engenharia de software e de operações com esse mundo novo de machine learning, de ciência de dados, né? Que realmente, às vezes, são pessoas que têm um background mais científico que não passaram por esse mundo de engenharia, né? De trabalhar em equipe com muitas pessoas lendo e escrevendo código, não tem muito disso, né? Mas em algum momento vai começar a ter 10 pessoas em cima do mesmo treino e vai complicar. Exatamente. E aí não tem muito segredo, muita novidade.
reproduzibilidade. São aquelas práticas que a gente já conhece de engenharia de software. Você modularizar, reutilizar, ter bibliotecas bem definidas, com encapsulamento. E aos poucos, um time que vai trabalhando num problema vai extraindo pedaços desse código macarrônico do notebook, criando módulos que você pode importar no notebook e usar de uma forma reutilizável. E tudo isso versionado, num controle de versão e tudo isso, né? E eu acho que aí você tocou num outro ponto de reproduzibilidade que, além do código poder estar quebrado, o código em si, você também depende de N bibliotecas, drivers e versões de Python, de um monte de coisa que podem estar diferentes na minha máquina, na sua, e aí tem o famoso funciona na minha máquina, né? Aí isso é que a gente quer evitar também, tendo um pipeline de integração, em que você padroniza o ambiente em que isso vai ser compilado, treinado e deployado. Para isso a gente usa muito container, né? Que o container vai isolar o ambiente para fazer com que isso funcione 100% sempre da mesma forma. Eu acrescentaria até coisas mais simples. Por exemplo, dependendo como você programa uma rede neural, ela starta os pesos de maneira aleatória. Então, mesmo rodando, se você não se preocupar em colocar um parâmetro de inicialização para a gente poder replicar, rodando com os mesmos dados, com o mesmo algoritmo, vai dar um resultado diferente. Um pouquinho diferente, mas vai dar diferente. Um pouquinho diferente, mas vai dar diferente. Então, são coisas às vezes simples, mas que muita gente não toma esse cuidado. Às vezes a gente não toma cuidado também com a questão de performance do próprio modelo. Às vezes eu vou fazer um modelo que treine em 10 minutos, tem uma quantidade absurda de dados, mas ele tem essa capacidade, mas às vezes eu não tomei cuidado, não paralisei, não fiz reutilização de outros códigos que seguem esses padrões de qualidade e vai treinar em 3 dias. E isso pode afetar todo o meu negócio, né? Anedotalmente, a gente estava falando que os profissionais de machine learning também, na verdade, essa coisa das práticas de engenharia de software, de delivery de produto, com integração contínua, com testes, etc., elas estão entrando áreas em que antes elas eram estranhas, né? E é mais fácil ensinar um profissional de machine learning, um designer, enfim, a incorporar essas práticas no seu dia a dia do que tentar ensinar do zero machine learning para uma pessoa que nunca viu, não está familiarizada com isso, né? De forma anedotal, lá na empresa, nossa líder de ciência de dados é astrônoma, ou seja, ela não tem background nenhum de computação e nem técnico, então seria mais fácil pra gente, olha, é assim que se mexe num build de integração contínua, é assim que se escreve teste, é assim que se modulariza teste com qualidade, etc., do que ela ensinar análise de dados pra gente. Ensinar como funciona um telescópio. No caso, ela estudava galáxias de um tamanho específico. E que outras técnicas que a gente pode colocar em MLOps? Tem uma enumeração, assim? Escreveram o MLOps Manifesto? Já tem treinamento certificado? Como que tá o estado da comunidade? Não, está bem nascente, né? Pra você ter uma ideia, a primeira referência, pelo menos que eu consegui encontrar, o termo MLOps é do ano passado, de 2018, Developer Advocate, que é aqui do Google no Japão, que fez uma palestra no Google Cloud Next definindo esse termo, e ele colocou algumas práticas que são muito boas, mas tem outras que ele não colocou, que surgiram depois, então ainda está evoluindo. Se você for procurar, tem uma página da Wikipedia que foi feita por uma empresa que está nesse espaço, mas não necessariamente está completa a definição, então não tem ainda um manifesto, não tem ainda um conjunto de regras, e eu acho que talvez seja bom. Eu pessoalmente não gosto quando a coisa vira um culto de você tem que fazer assim, exatamente. Eu prefiro mais um approach de você ter um conjunto de princípios, né, e seguir na direção desses princípios, em vez de ter regras muito prescritivas, né? Mas então, se fossem vocês enumerar, então, vamos nós aqui nessa sala, junto com a Roberta, que tá remoto, vamos criar o manifesto beta. Vamos lá. Que práticas vocês colocariam nessa lista aí que é muito importante para quem usa pesadamente machine learning? Vamos lá, eu até arrisquei de colocar umas notas aqui, eu posso... Olha lá, o Cristiano já fez o manifesto, tô perguntando, ele já mas aqui sou eu que fiz aqui, autoria cara. Autoria brasileira. É oficial, mas a gente pode oficializar aqui. A maioria das coisas a gente já citou aqui, né? Mas a primeira coisa seria ter um time híbrido de
cientistas de dados e engenheiros de software e de operação que têm esse background de reutilização, automação, etc, né? Às vezes pode até ser uma pessoa que tem um background das duas coisas, mas nem sempre você vai encontrar. Então, a maioria das empresas, o que elas estão fazendo é criando um time de plataformas de machine learning, que é quem se preocupa com essa parte mais técnica de reprodutibilidade, tudo isso, e um time de data scientists que é cliente dessa área e eles trabalham sempre em conjunto, né? Então, importante pensar nas duas coisas, não só quero fazer machine learning, vou contratar um cientista de dados e acabou. Quando chega numa certa escala, você precisa se preocupar com uma disciplina e times conjuntos, né? Que na verdade eu acho que isso aconteceu com esse boom todo da ciência de dados, né? As empresas começaram a ver que isso dava resultado, a Google principalmente puxou esse carro aí e depois, quando contratou aquele monte de cientistas de dados, percebeu que faltava uma peça no final, que era quem botava isso pro cliente de fato, que dava resultado no final, né? Então, acho que a gente tem que separar bem as disciplinas aí, tanto engenharia de dados, quem cuida da entrada e do tratamento dos dados, o cientista que gera os modelos e faz as análises, e o engenheiro de machine learning ou o engenheiro de software que integra tudo isso para que possa chegar em produção. Um outro princípio que a gente já falou também é os princípios básicos de engenharia de software, de modularização e reuso de código, né? Não fazer aquele notebook macarrônico, mas tentar reutilizar e modularizar. E um princípio muito importante é a automação. Então a gente tem já bem definido no mundo do software tradicional o CI/CD, Continuous Integration Continuous, e a gente acrescentaria aí mais um C que seria o CT, Continuous Training, aqueles modelos que você quer continuar treinando em produção mesmo sem intervenção humana. Essa é mais uma disciplina que a gente acrescentaria aí. Esse do Continuous Training, realmente casos mais específicos e mais raros. Não sei se são tão raros assim, mas eu concordo que nem todos os casos vão precisar de Continuous Training, né? Depende do caso, pode ser necessário ou não. Mas, independente de ser necessário ou não fazer o Continuous Training, aí vem a próxima prática, que eu acho que é uma das mais importantes, que é um deploy para você. No mundo do software tradicional, um deploy é pegar o código e colocar em produção e subir um servidor. No mundo de machine learning, hoje muita gente considera o deploy como pegar um modelo treinado e colocar em produção para servir. A ideia é que isso evolua para que a unidade de deploy seja um pipeline que vai poder treinar o modelo e colocar em produção. Ou seja, é um conjunto de código que vai pegar o dado lá no início, fazer a validação, fazer a transformação, treinar o modelo, fazer o deploy, garantir que a transformação do dado, produção, seja consistente com a transformação que foi lá no início, e tudo isso é a sua unidade de deploy, não só o modelo treinado. Entendi. Essa usina que é deployada e não o resultado da usina que é considerado deploy. Exatamente, porque com isso você consegue ter um treinamento reproduzível e automatizado, né? Seja online ou mesmo que não seja online, seja sob demanda, se você não tiver isso bem encapsulado, você corre o risco de uma pessoa estar preparando o dado de um jeito, outra pessoa está preparando o dado de outro jeito, fazendo a validação de jeitos diferentes. Se você não tem esse deploy unificado de todo o pipeline, você corre o risco de cada um tá fazendo de um jeito diferente e cada vez que você faz de um jeito diferente, né? Então a ideia... Então, mas me parece que esse modelo novo de deploy, essas práticas de MLOps, fora a gente tá citando todas aqui como recomendações e como coisas que deveriam sempre ser feitas, mas também é um processo bem mais sofisticado, né? Fazer o deploy dessa usina inteira, como o Paulo colocou, é bem claro sofisticado. Que parece, né? Bem mais complexo do que, vou só colocar a minha rede já treinada em produção. Você diria que esse caminho, ele deveria ser seguido universalmente ou de fato ele, não, mas isso não se aplicaria a empresas menores ou a times menores que não têm essa capacidade? Porque hoje em dia o DevOps está meio que universalizando, mesmo empresas muito pequenas com pouquíssimo recurso adotam práticas de DevOps em função de acreditar que elas trazem benefícios consideráveis. Seria o mesmo caminho de MLOps ou a gente está falando aqui só de problemas muito sofisticados? Eu concordo com você que a gente não deve adotar cegamente todas as práticas, né? Só porque o Google faz, qualquer empresa tem que fazer, depende do custo-benefício. Eu até brinco, Cristiano, lá na empresa, quando alguém chega e fala, pessoal, olha só, olha como
como o Google faz isso. Fala, então não vamos fazer aqui que é muito grande pra gente. Mas eu acho que isso, conforme as ferramentas vão evoluindo, isso vai se tornando mais fácil, vai reduzindo a barreira e pode fazer assim, cada vez mais sentido disso ser feito, né? Então eu concordo que tem que avaliar em cada caso. Você não precisa nunca mexer com machine learning na minha vida. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um cluster de treinamento, fazer tudo pipeline, integração antes de escrever qualquer código. Não, você vai começar simples e conforme você vai sentindo a necessidade, vai tendo as dores, você vai implementando essas práticas, né? Não faz sentido investir tanto se você ainda não tem esses problemas. Mas eu acho que conforme as ferramentas forem amadurecendo, forem se tornando mais fáceis, cada vez mais vai fazer sentido adotar, porque vai ser uma barreira baixa para a adoção dessas práticas. Realmente concordo concordo com tudo que o Chris falou. Está evoluindo. O próprio Google está trabalhando num framework que é o TFX e provavelmente open source, deve ajudar várias empresas aí, assim que ele tiver uma versão estável, né? Isso tá em desenvolvimento, está evoluindo bastante. Com foco em quê, essa ferramenta? Com foco em MLOps. O TFX é o TensorFlow Extended, depois o Chris acho que pode falar mais a fundo. Um conjunto de ferramentas ferramentas muitas vezes open source que ajuda a criar essa usina aqui que a gente está falando. Tá? Inclusive depois a gente pode deixar na descrição do podcast um link de um artigo técnico que a gente publicou, o Itaú, em parceria com o Google, porque mesmo no Itaú a gente já conseguiu fazer algo parecido, inclusive até na nossa própria infraestrutura. É possível. Acho que temos que avançar nessa linha. Não sei se Itaú também é um padrão para qualquer empresa, né? Também não claro, é uma padaria, mas enfim, não precisa ser o Google também. A gente cada vez mais está popularizando. O termo que a gente usa no Google é a democratização da IA, né? A ideia é que cada vez mais seja acessível a organizações de qualquer tamanho. Porque assim como a gente já não sabe mais como funciona o cloud, o que está acontecendo por trás, a gente não tem a menor ideia. Acho que a ideia é que isso aconteça também com o IA, né? Olha, não tenho a menor ideia de como está sendo treinado, que horas, quando, que framework e tal, me dá aqui o que eu preciso, certo? É as a service mesmo. Eu acho que isso não tem volta. Isso já está se tornando realidade para muitos problemas, né? Aí o que você está citando aqui no Google a gente tem uma família de produtos que chama AutoML, que é isso, você dá os dados, fala o que você quer prever e ele vai testar todos os tipos possíveis de redes neurais ou árvores ou o que for, automaticamente otimizar isso para você e só te dar o resultado no final, né? Isso ainda não funciona para todos os problemas, para muitos problemas, né? Ainda vai ter muito trabalho para fazer esses modelos na unha aí. Então não é uma coisa que amanhã vai ser tão fácil assim, mas está caminhando nesse sentido, sim. E em relação ao Ops em si, então, Vinícius já citou esse TFX. Tem algumas outras ferramentas, frameworks ou bibliotecas do Python, já que estão mais ligadas a esse tipo de coisa? Como a gente falou algumas vezes aqui, como o mercado ainda é uma coisa muito nascente, o mercado ainda nem decidiu quais são as categorias de produtos que fazem sentido, né? Então tem alguns produtos que tentam ser one platform to rule them all, que tentam fazer tudo numa coisa só. Tem outras coisas que são muito focadas, como o TFX, que é um conjunto de ferramentas para finalidades específicas. Algumas, assim, faladas que eu conheço mais, né? O TFX, que o Vini falou, é um conjunto de bibliotecas do time do TensorFlow, então ele é feito para funcionar principalmente com modelos TensorFlow, mas algumas funcionam também com outros tipos de frameworks, que tem coisas como validação de dados, validação do modelo, transformação de dados, que um outro princípio que a gente citou aqui, na verdade a gente nem falou tanto, mas é importante também, a transformação dos dados ser consistente entre o treinamento e o serving em produção, né? É importante que a transformação seja igual nas duas etapas. Então, existe um componente chamado TFX Transform que serve para fazer isso. E essa coleção de ferramentas está sempre evoluindo. A gente tem algumas etapas quando a gente fala de um ciclo básico de desenvolvimento de um modelo de machine learning até a produção. Então, desde a ingestão do dado, validação do dado, feature engineer, treinamento do modelo, validação do modelo e colocar ele para servir. Então, são grandes etapas de um ciclo de vida. E a ideia é para cada uma dessas etapas existem ferramentas ou bibliotecas específicas que podem
juntas criar um pipeline completo no final. E uma outra ferramenta que eu gosto muito, que a gente usou também no projeto do Itaú, Kubeflow, especificamente o Kubeflow Pipelines, que é uma ferramenta dentro do Kubeflow. O Kubeflow é uma ferramenta open source para ser uma plataforma de machine learning em cima do Kubernetes. Não sei se é bom explicar o que é Kubernetes aqui. Não, tudo bem, manda bala. Vocês já devem ter um episódio sobre Kubernetes. Tem um de Docker. Ok, tudo bem. É um Docker ao cubo, né? Steroids. Então, a ideia desse cara é que ele vai orquestrar toda essa coisa. Então, você define um pipeline como uma sequência de operações. Então, a primeira operação é ler os dados de uma certa fonte. Outra operação, validar esses dados. Outra operação, transformar. Outra operação, treinar. E você pode fazer sequência, você pode fazer dependência, você pode executar coisas em paralelo, do tipo treinar 3 modelos em paralelo para ver qual que é mais eficiente. Então ele é um orquestrador que permite você juntar esses componentes todos, por exemplo, os componentes do TFX. Cada operação desse framework é um container que vai executar uma operação. Você consegue, para cada operação, por exemplo, você tem saídas que podem ser as métricas do modelo, por exemplo. Você pode ter um esquema que foi inferido a partir dos dados, e aí você toma decisões em cima da saída de um passo, pode ser entrada para o próximo passo, e você toma decisões em cima. Então, esse é um cara que ele, sozinho, ele não faz essas coisas que a gente falou, mas ele orquestra tudo isso, permite você fazer tudo isso com o componente que você quiser, porque no final são containers ali. E ele é uma plataforma que também permite você fazer treinamento distribuído em cima do Kubernetes e fazer o serving distribuído também em cima do Kubernetes. Então é toda uma infraestrutura open source ali em cima do Kubernetes para machine learning. Então é uma ferramenta bem poderosa aí que eu acho que está evoluindo muito rápido e vai ser bem interessante. Caramba, a quantidade de coisa que surgiu depois do Kubernetes e aproveita das vantagens do Kubernetes é impressionante. Um dos nossos VPs de engenharia aqui, o Urs, ele fala que o Kubernetes é o novo Linux, né? Assim como hoje o Linux está até nos relógios, o Kubernetes daqui a pouco está se tornando cada vez mais, né? A infraestrutura básica para qualquer cloud, qualquer data center, né? E tudo vai sendo construído em cima dele. É uma abstração básica em que você não precisa mais se preocupar com coisas como distribuir, como conectar esses componentes todos, né? Se o Linhares estivesse aqui, tava sorrindo à toa. Cristiano, e eu fiquei curioso. Eu lembro quando eu te encontrei lá no evento do Google, a gente teve a ideia para esse podcast. Você estava me explicando um pouco o que você trabalha e esse projeto que vocês estão aí com o Itaú. Então aqui, o Google no Brasil também faz serviços de implementação. Acontece isso. Não oferece só produtos. Então, se precisar de ajuda com os produtos difíceis, existe. Exatamente. A gente tem Google Cloud Brasil, que a gente vende os serviços de nuvem. A gente tem uma área de serviços profissionais. É um time pequeno, mas bem especializado, principalmente nos produtos do Google, mas também a gente usa ferramentas open source para construir soluções para os clientes. Então, é literalmente isso que você falou. Quando o cliente precisa de uma solução avançada usando os nossos produtos, seguir as melhores práticas que a gente aprendeu ao longo do tempo, pode contratar o nosso time de serviços profissionais para ajudar nessa jornada. E Vinícius Rogers, esse projeto que vocês podem falar? É o que era o do assistente? Podemos falar sim. Ele já tem algumas publicações, tanto no blog dos Estados Unidos do Google, né? Foi uma publicação internacional, quanto nas próprias divulgações do Itaú, da PMEC, né? Então é um projeto é um projeto público. E o assistente virtual do Itaú, hoje eu e o Rogers, a gente faz parte do time de cientista de dados do atendimento digital do Itaú. Uma das premissas estratégicas do Itaú é a centralidade no cliente, é o que a gente tem focado. O assistente virtual, ele é uma ferramenta que usa machine learning para interpretar o que o cliente precisa e de alguma maneira fornecer ou um produto, ou um serviço, ou uma ajuda dentro daquilo que a gente identificou que é a demanda do cliente, de maneira rápida. A gente fala também humanizada, porque acho que é um dos únicos assistentes do Brasil que ele tem integração nativa com o chat humano. Então nós temos uma operação grande de atendimento e é uma ferramenta que roda hoje na nossa infraestrutura interna. Acho que esse também é um grande diferencial da gente poder usar ferramentas open source, porque hoje
gente segue vários regulamentos do Banco Central, até pela criticidade dos dados de cliente, então a gente muitas vezes opta em colocar as soluções na nossa infra tradicional. Eu diria que esse conjunto de ferramentas da GCP e também outras ferramentas open source, ela facilita bastante a vida, né? Porque tu, como cientista de dados ou o próprio engenheiro de software que está iniciando nessa área ou quer aprender MLOps, que é algo totalmente novo, né? Nem tem material ainda para isso. Às vezes o cara vai esbarrar em onde começar, né? Então, esse conjunto de ferramentas como Kubeflow, mesmo as bibliotecas mais simples do Python, como Flask, Django, eu posso usar isso para implantar o meu modelo. Então, eu diria que o caminho mais seguro a seguir é começar pelas ferramentas já prontas e não tentar reinventar a roda. Legal, pessoal. Queria agradecer aí a participação. Obrigado, Cristiano, aí pelo convite. Obrigado, Paulo. Vou deixar o link aí, viu, pro Vinícius Rogers aí desse post do blog, para quem quiser saber mais. Quando vocês tiverem o manifesto MLOps assinado por vocês em conjunto com os gringos, vou deixar, a gente atualiza e fica o convite pro ouvinte para participar do grupo, que a gente tem um grupo no Telegram de Data Science, Hipsters Data Science. Tem um link aí na descrição do post. E obrigado, Roberta, pela participação. Obrigada, gente. Fica a enquete pro ouvinte, qual será a próxima área que vai se aproveitar do sufixo ops para incorporar essas novas práticas. Padops. Alô. Temos um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau. Você ouviu o hipsters.tech, produção e oferecimento alura.com.br, cursos online de tecnologia e Kaelon, ensino e inovação. Edição Radiofobia, podcast e multimídia.